dar uma baixadinha. Paz do Senhor, meus irmãos, nós queremos saudar todos os nossos irmãos e todos os nossos amigos que estão nos assistindo nesta noite. Nós pedimos que os irmãos compartilhem, que vamos estar nesta noite, na oportunidade, trazendo aí um comentário sobre a lição bíblica que nós, esse mês, está tratando sobre o tema, o livro de Efésios. Então está já aqui comigo o diácono irmão Edson. Pai do Senhor, irmão Edson. Pai do Senhor, tudo bom? Estaremos aí então, nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, aí falando alguma coisa a respeito da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Glória a Deus. Então nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração enquanto os irmãos que estão entrando nessa live, os irmãos já compartilhem, já compartilhem aí junto com os demais grupos aí de amigos, para que a gente venha conseguir aí um número de pessoas para estar compartilhando juntamente conosco através desse estudo nesta noite da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Então vamos fazer uma oração em especial nesta noite pela sua vida, você que está no seu lar. Nós estamos aqui fazendo essa escola bíblica na igreja. Estamos eu e o diácono irmão Edson, devido a esse caos que tem acontecido, a pandemia, devido ao Covid-19, ao coronavírus, nós somos obrigados a estar fazendo essa live dentro da congregação, estamos aqui somente eu e o diácono irmão Edson, mas é para precaução. Então nós estaremos nesta noite aprendendo da palavra do Senhor. Vamos fazer então uma oração, irmão Edson? Amém. Fazer uma oração, você já pode colocar aí seu pedido de oração. Glória nós estaremos orando, intercedendo pela sua vida, e que as palavras que aqui foram proferidas aqui esta noite venham chegar até o seu lar, dentro da tua casa, e que venha trazer uma edificação para dentro do seu lar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos, Pai, na tua presença, Senhor, nesta noite, através dessa live. Pai, esses irmãos, essas irmãs que já estão nos escutando, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da tua palavra, estamos aqui para meditar na tua palavra, e estamos aqui, Senhor, para, Senhor, fazer a tua vontade. Meu Deus, que o Senhor, Pai, venha entrar dentro dos lares, Pai, e que o Senhor, Pai, através dessa palavra venha encontrar corações abertos, Senhor, e que, Senhor, o teu nome, Pai, venha ser glorificado acima de todas as coisas, Senhor. Eu te peço, Pai, esta noite, Pai, fique conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, o diácono irmão Edson vai estar começando aí a lição. Logo após nós assim daremos sequência a esse comentário bíblico que nós estaremos nesta noite. Não vai ser de uma forma como a gente costuma fazer aqui na congregação, estender muito, vai ser resumido, mas eu tenho certeza que você vai entender a palavra do Senhor nesta noite. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. É uma grande alegria estar aqui com o presbítero irmão Fábio nesta noite, e agradecer a Deus, irmão Fábio, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui, para juntos fazermos uso da sua palavra. É um privilégio estarmos aqui, porque Deus tem nos dado essa liberdade de estarmos aqui nesta noite. Meus irmãos, nesse trimestre, segundo trimestre do ano 2020, a lição bíblica vai tratar da carta do apóstolo Paulo aos Efésios.
E nós trataremos nesta noite a lição de número 1, a carta de Paulo aos Efésios, saudação aos destinatários. Então nós entraremos nessa lição nessa noite, estaremos fazendo algum comentário juntamente com o presbítero irmão Fábio, que estará aqui nos ajudando para a glória de Deus. E os irmãos compartilhem conosco aí, dê aí a sua parcela de contribuição para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então o texto áureo, o texto áureo nesta noite diz o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno para a Igreja de Cristo. Então a verdade na prática, essa epístola, ela revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo, para a Igreja de Jesus Cristo. E nós vamos fazer leitura bíblica, o irmão Fábio estará fazendo leitura bíblica nesta noite, Efésios, que se encontra em Efésios capítulo 1, e você que está nos ouvindo aí quiser acompanhar também, abre a tua Bíblia aí, Efésios capítulo 1 e até o versículo 2, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler então o livro, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 1 e 2, é isso? Isso. Então diz assim a palavra do Senhor. Quem sabe você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, quem sabe você, meu amigo, meu irmão, amigo, simpatizante do Evangelho, tem um Novo Testamento aí, você pode nos acompanhar. Hoje vai ser um culto aqui, na verdade, mais um ensinamento da palavra, onde que a gente vai usar bastante a palavra de Deus. Então, em Efésios, capítulo de número 1, e versículo de número 1 e o 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estava em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, agora vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e versículo de número 1 até o verso de número 7. 1 até o 7. Que diz assim: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegando ali, alguns discípulos, disse-lhe: recebei vós já o Espírito Santo, quando credes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém. Então aí está o texto bíblico, qual nós vamos se basear nesta noite, da lição bíblica. Louvado seja Deus. Vamos ler a introdução aí, e depois nós estaremos então, com a ajuda do presbítero irmão Fábio, aí estaremos comentando a respeito da lição bíblica. E diz assim a introdução da lição: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios
e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, a carta aos Efésios, ela é denominada a coroa dos escritos de Paulo, né? A rainha das epístolas. Ou tem outro título também, a igreja nas regiões celestiais, né? É uma das cartas que Paulo, não escreve uma carta para repreender os irmãos, né? Como as outras cartas, por causa das heresias que o povo havia se corrompido. Então nós vamos ver, para não tomar muito tempo, queremos ser breve, a autoria e data, irmão Fábio. A autoria e data da carta aos Efésios. Vamos ver quem escreveu e qual foi a data em que foi escrita a carta. A autoria diz assim, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Não é que Paulo estava se declarando ali ser superior, ou Paulo, né, ser superior aos demais apóstolos, mas ele diz lá em Gálatas 3:1, irmão Fábio, que ele foi chamado não por homem, mas o próprio Deus o Amém. Chamou, né? Glória Então, geralmente em todas as cartas de Paulo você vai ver a introdução, ele falando mais ou menos essa frase, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo. Sim. É um nome hebraico de Saulo. Alguém diz, né, Fábio, que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, mas não é verdadeiro, né? Sim. Porque na realidade o nome de Saulo era um nome hebraico. E o nome romano era Paulo, né? Digamos que ele comprou a cidadania romana, né, e colocou ali então o nome de Paulo, né? É isso aí, irmão Fábio? Isso. E essa viagem aqui, onde que ele, né, nós estamos entrando no capítulo 19 aqui, que nós lemos aqui, né? Ele está fazendo a terceira viagem, né? Terceira viagem. É isso aí. Nas demais, que nem já que o irmão Edson falou, ele estava se preocupando, tinha uma preocupação maior com igrejas que estavam ali passando por dificuldades que ele tinha que corrigi-lo, né? Sim. E agora aqui em Éfeso, aqui a terceira, que é uma das últimas viagens dele missionária, ele chegou em Éfeso aí para edificar os irmãos. Amém. Vamos em frente, então. Então, como eu falei aqui, o nome Saulo era um nome hebraico, né? Mas que também era conhecido como Paulo. Está escrito lá em Romanos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente foi uma homenagem ao rei Saul, né? Ao rei Saul, primeiro rei de Israel, que eram da mesma tribo, né? A Bíblia vai falar lá em Atos, capítulo de número 13, versículo 21, Filipenses 3:5, que Saul e Paulo eram da mesma tribo, ou seja, da tribo de Benjamim, né? Então eles pertenciam à mesma tribo. Aqui no 21 está dizendo assim, né? Em Atos 13:21. Pode ler, irmão. E depois pediram ao rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Agora você lê lá em Filipenses 3:5. Filipenses 3:5 vai falar que Paulo, o presbítero irmão Fábio aí está achando, só para nós conferir na palavra de Deus, vai falar que Paulo também pertencia à tribo de Benjamim, né? A Bíblia vai falar que ele era fariseu, era um homem estudado, né? Não era um homem letrado, mas era um homem com muito estudo, e ele era da tribo de Benjamim. Está escrito lá em Filipenses capítulo 3 e versículo de número 5. A minha Bíblia aqui é nova até abrir a... Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o irmão Fábio vai achando ali, né? Nós vamos ler, já Paulo significa pequeno. Era o seu nome romano. Achou, irmão Fábio? Filipenses. Pode ler.
Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 5. 5, que diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, Paulo era da tribo de Benjamim, mesma tribo que o rei Saul também era, né? Sim. Provavelmente o nome Saulo foi digamos que foi uma homenagem, Isso. digamos assim, Homenagem. ao rei Saul, né? Saul, entendeu? Então, Paulo quer dizer pequeno, né? Provavelmente Paulo adotou o nome de Paulo, né? Por causa da evangelização, né? Entre os gentios. Então ele adotou não o nome de Saulo, que era um nome hebraico, que mais provavelmente era o povo hebreu que conhecia ele, né? Sim. Mas ele adotou o nome então de Paulo para pregar aos gentios. Então, quando alguém diz que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, É errado, né? não é real, né? Na realidade ele tinha dois nomes, né? Identidades, né? Duas identidades, digamos assim. É a mesma coisa você... Uma dupla cidadania. Né? Uma dupla cidadania, isso aí. Ele comprou o direito, né, de cidadão Sim. romano e colocou e teve o nome romano. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente para considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Foi aquilo que eu falei. Era mais apropriado. Sim. Porque Paulo significa pequeno, né? Então, e era um nome romano, e como os romanos eram gentios, né? Não pertencia ao povo de Israel também. E isso até beneficiou ele. Né? Beneficiou ele em muitas viagens que ele fez. Quando ele foi se apresentar, se apelou para César ali, né? Sim. Então, foi benéfico para o apóstolo Paulo. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, como ressalva, pela vontade de Deus. E isso não escolhido por homens. Foi aquilo que eu falei, né? Ele foi apóstolo pela vontade de Deus e não escolhido por homens, né? Não foi escolhido por homens, ou homens, né, que colocaram ele ali para ele ser apóstolo, mas ele foi escolhido por Deus. Nós sabemos da história de Paulo, né? O próprio Jesus, né, apareceu para ele no caminho de Damasco e teve um encontro com Jesus e chamou ele, né, para a obra. É isso aí. Ananias vai questionar, vai dizer, mas esse eu conheço sobre esse homem, mas Jesus falou, para mim um vaso escolhido e acabou. Então, e assim, ele foi discípulo de Gamaliel, aprendeu com o rabino Gamaliel, mas recebeu da parte de Jesus o privilégio já de entrar junto aí no livro aí como um apóstolo já, né, preparado para fazer a obra, porque isso. Tinha conhecimento, né, irmão? Tinha bastante conhecimento. Tinha conhecimento, né? Não precisou Jesus, não precisou começar desde o começo, porque na verdade o que ele aprendeu, só algumas coisas que foi ali banido, que foi tirado, mas foi um grande homem que a gente vai conhecer através desse livro aqui, que a gente conhece por muitos livros, né, do Novo Testamento. Na realidade ele escreveu 13 cartas, né? 13 cartas. 13 cartas. Então foi usado por Deus, né? Foi usado por Deus de uma maneira... Então foi, né? Não, sem sombra de dúvida, foi escolhido, né? Foi chamado pelo próprio Deus nessa obra. Isso aí. Amém. Vamos ver então a epístola da prisão. É o terceiro ponto, né? A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus. Está lá em Efésios 3:1. O preso do Senhor. Bom, Fábio quer ler aí? Efésios 4:1. Né? É 3:1 ou 4:1? 3:1 e 4:1. Tá. 3:1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Amém. Rogo-vos, pois, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação com que fostes
chamados. Amém. É coisa linda, né, irmão Edson? É que aqui no capítulo número 3, né, ele fala que ele estava naquela prisão por causa de nós gentios. Ele estava preso naquele lugar, né, por amor do chamado, da vocação que Deus chamou ele, mas por amor a nós, né? Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Amém. Então, Alguém diz que, irmão Fábio, que essa carta de Paulo aos Efésios foi a mais bem escrita. sim, Porque ele tinha tempo, digamos tempo. assim, entre aspas, né? Estava preso, então ele teve um período de isolamento que ele escreveu com mais carinho, digamos assim, com mais, clareza, né, com mais usando essa palavras dedicação. mais detalhadas para expor aquilo que Jesus queria que ele escrevesse aos Efésios. Porque quando ele estava solto, ele não parava, né, irmão? Não parava. Quando ele estava solto, viajava para cá, viajava para lá, não tinha parado. Então, Deus até permitiu ele, né, ficar nessa prisão aí foi uma das cartas mais lindas, né, que a gente vai aprender diante desse trimestre, né? Nós vamos aprender sobre essa carta aqui. Você, eu tenho certeza que vai ser edificado através do estudo dessa palavra. Amém. O importante, irmão Fábio, que ele estava preso e mesmo assim ele pregava o evangelho, né? Mesmo preso. Mesmo preso. Não ficou, estou aqui. Não foi limitado à cadeia, digamos assim. E um exemplo, irmão Edson, é o que nós estamos passando. Cada um está na sua casa, não pode estar aqui no culto, mas cada um pode fazer a sua parte, Claro. né, irmão Edson? Isso aí. Estamos dentro de casa, agora nós temos mais tempo para ler a palavra, temos mais tempo para orar a Deus, né? Tem muitas pessoas que estão trabalhando, mas tem muitas pessoas que estão em casa. Então, você, quem sabe, está preso, que nem o apóstolo Paulo aí. Mas é o momento de você pegar e usar as ferramentas cabíveis que Deus te dá também dentro aí desse confinamento, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, é isso aí. Exemplo de Paulo, né? Exemplo de Paulo. Exemplo mesmo de Paulo. assim, ele se lembrava dos irmãos que lá, né, estavam em Éfeso lá e escreveu essa carta. E amor, né? É um amor que a gente, é um amor incondicional, sem troca, porque o que ele ia receber? Mas mesmo assim ele estava naquela situação, mas ele estava preocupado, ele tinha um carinho, ele tinha um amor grande, né, por essas vidas que estavam necessitadas. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já vimos aí que a autoria foi Paulo, né, irmão Fábio? Que ele estava preso, é uma das cartas da prisão, ou na prisão, né, que ele escreveu. E a data, irmão Fábio, a data aproximadamente, né, o ano 61 a 63 depois de Cristo. 61, 63 depois de Cristo foi que Paulo escreveu essa carta. Na realidade, a carta da igreja de Éfeso teve duas, né, irmão Fábio? Você sabia, né? Duas? Teve duas cartas. Não, teve essa de Paulo. Sim. E a de João na ilha de Patmos. Em Apocalipse. No ano 96, depois de Cristo, João recebe a revelação de Jesus e diz ao anjo que está na igreja de Éfeso e escreve. Sim. Né? E é interessante, né? Interessante como que a gente aprende, viu? A gente aprende aqui, tem na Bíblia, a gente veja, mas são detalhes, são detalhezinhos que a gente aprende, viu, irmãos? E Éfeso, né? Não sei se o irmão Fábio... Éfeso significa desejável. 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 Então, com certeza tinha alguma estrutura, tinha alguma estrutura, algum, como que eu posso dizer assim, algo que chamasse a atenção, né? Chamava atenção, quem sabe o modo político, modo cultural. Então nós vimos aí que a data foi no ano 61 a 63, aproximadamente, né? Após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Está lá em Atos 28, 30. Né? Ele esteve ali, a Bíblia vai dizer que um soldado ali, ele é acompanhado de um soldado, né?
Ele não foi, na realidade ele não estava no calabouço, né? Estava preso em Roma, mas em casa, né? 28 e 30 de Atos aí. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quanto vinham ver. Era uma prisão ainda domiciliar e que, né, que hoje existe a tornozeleira eletrônica para a pessoa, né? Sim, naquela época não tinha, mas o que acontecia? A pessoa ficava em casa e digamos que ficava um guarda, um soldado na porta cuidando daquela pessoa. Ela não poderia sair, mas poderia receber visitas, né? Podia receber visitas a tal ponto que Paulo recebia visitas ali. Quem sabe o próprio Lucas, que escreveu o livro de Atos, estava ali com ele, né? E Tíquico, né, que levou a essa epístola aos Efésios, esteve visitando ele para que essa carta fosse levada. Então, né, foi escrito aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu aquilo que eu falei, é o ano 61, 62, sendo Tíquico como seu portador, ou seja, quem levou essa carta aos Efésios, como Paulo não podia ir, né, foi o seu ajudante, foi o seu cooperador, né, o irmão que estava com ele ali, chamado Tíquico. Né? Fosse no dia de hoje, a gente, quando quer mandar uma carta aí, é o correio, né? Aí foi um irmão ali que fez essa. Paulo não tinha como mandar pelo correio, mandou por esse varão aí. Mensageiro. Esse mensageiro aí, benção do Senhor Jesus. Era cavalo a navio, né? E da maneira que tinha que ir. Demorava um tempo, né? Demorava um tempo para chegar, né? Com certeza. O interessante é que hoje nós temos tantos meios de nós estar aqui com essa carta aqui aberta aqui, mas através das redes sociais, através do Facebook, do WhatsApp, chega, bem dizer assim, instantaneamente, né, mãe? Instantaneamente. Temos... outra coisa que eu estava me lembrando, irmão Fábio, hoje não se escreve mais carta, mas quando se escrevia cartas antigamente, você colocava no texto da carta que você escreveu, você colocava para fulano de tal, né? Sim. E lá no final da carta que você assinava o seu nome. Sim. Né? Você colocava o seu nome. O Paulo, ele já fez diferente, né? Ele colocou o nome dele primeiro na carta, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Porque tinha uma influência, né? Tinha uma influência. Diferente das cartas que nós mandaram. Eu cheguei a mandar carta, não sei você. Eu acho que eu cheguei uma vez aí na escola me fazer um trabalho, porque eu não sabia, né? Aí tinha que estar mandando carta lá e botando selo, como que se mandava a carta naquele tempo. Mas isso aí, que benção, irmãos, que benção. Irmãos, participam aí conosco aí, dão o seu ok aí, compartilha aí. Estamos aqui para aprender aí, né? Estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Vamos ao destinatário desta carta, irmão. Destinatário. Vamos falar da cidade de Éfeso, né? Fundada por volta de 1050 a.C., né? Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia, né? Era uma cidade litorânea, ou seja, próxima ao mar, né? Cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Era grande. Criciúma hoje tem mais ou menos 400 mil. 400 mil habitantes, 400 e pouco. Então dá para ver que era... Era maior que Criciúma. E portuária, né? E portuária. Tinha várias pessoas que vinham. E existiam as estradas principais, né, que cruzavam ela. Como se fosse hoje, então a gente fosse colocar nos dias de hoje, né, uma BR-101. Isso, existiam as ruas principais que passavam por ela ainda. Então aqui diz, sua rua principal era pavimentada em mármore, né, e colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo com capacidade para 25 mil espectadores. E próximo dela ficava um estádio onde se disputava corrida, né, e uma arena onde havia lutas
né? Então existia muita gente ali. Era uma Por isso grande metrópole, né? Por isso Uma que era grande uma cidade desejada, né? Porque ali havia... ali havia comércio, havia as estradas principais que passavam por ela, havia o porto, né? Havia um entretenimento para eles na época, que eram brigas e corridas, né? Da época que eles chamavam, então era uma... Já existiam estádios ali, né? E até teatros e por aí vai. A gente veja o número de pessoas que conseguiam, né? Se as pessoas conseguiam ali estar entrando e vendo os espetáculos que davam naquele teatro, já era um número bem grande para aquele tempo, né? Hoje em dia a gente veja aí, né? Estádios, que a gente está aqui no Brasil, estádios aí de futebol, que cabe 25, 30 mil, mas naquele tempo lá tendo 25 mil pessoas. Tendo, né, algo dessa estrutura aí, essa magnitude aí, era algo de encher os olhos para quem visse mesmo. Sim. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, a Diana, deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Sim. Havia ali um grande templo, irmão Fábio, dessa deusa, né? Deusa Diana, a grande Diana dos Efésios, que a Bíblia vai falar lá em Atos que eles ficaram clamando por quase 2 horas, né? Grande a Diana dos Efésios, quando Paulo chegou ali e começou a pregar contra a idolatria, né? E eles ficaram aborrecidos com o que Paulo falava ali, porque estava falando, digamos, com a principal fonte de renda deles ali, que era a venda desses nichos, né? E dessas estatuetas e o templo dessa deusa, né? Que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? 7 maravilhas do mundo antigo. Então a religiosidade de Éfeso era essa, era a idolatria. A idolatria. Né? Idolatrava a deusa Diana. A deusa, o deus deles ali era essa deusa da fertilidade, a grande deusa Diana, que alguns estudiosos dizem que era um templo onde se praticavam orgias e, né, havia ali prostitutas cultuais, né, como eles diziam. Então o nome já diz, né, a deusa da fertilidade, né? Então eles buscavam ali, eles praticavam essas orgias para que a terra fosse fértil, para que o gado fosse fértil, para que aquilo que eles possuíssem prosperava. Sim. Né? Diferente de hoje, que nós devemos confiar em Deus, só em Deus, no Deus verdadeiro, né? No Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Criador de todas as coisas. Dele provém todas as coisas, Ele é o provedor de todas as coisas, né? Mas existem pessoas, como naquela época, que ainda são cegos, né? Sim. E ainda adoram uma divindade, ou adoram alguém ou alguma coisa para ser próspero na vida, ou até fazem algum tipo de simpatia, ou tem algum tipo de amuleto, digamos assim, como eles vendiam esses nichos, né? Era um tipo de amuleto que as pessoas levavam para que se sentiu segura, abençoadas segura, por causa daquilo. Através daquilo ali se sentiu abençoado. Nos dias de hoje, né? Na verdade, nos dias de hoje isso tem, né? Nosso meio, na nossa nação brasileira, a gente veja muitas coisas que muitos estados, né, que têm essa superstição, precisam de alguma coisa a mais, né, para depois chegar a Jesus, para depois chegar-se a Deus. Mas quando acontece aí alguma coisa aí que no caso em âmbito nacional, acontece algum desastre, algumas coisas aí que não adianta, é que nem os profetas de Baal. Quando o povo estava lá, clamava os profetas de Baal, mas depois que conheciam a Deus, até o povo de Israel até conhecia Deus, mas se deixou levar. E tem muitos hoje em dia, infelizmente, irmãos, nós temos que falar isso, tem muitos hoje em dia que estão se deixando se levar por essas superstições que muitas das vezes chega, parece que não vai causar dano algum, mas deixam
entrar em seus corações e depois eles deixam Jesus por último. E a gente não pode estar fazendo isso, né? A gente tem que buscar primeiro a Deus, adorar primeiro a Deus, né? E essas demais idolatrias nós temos que deixar, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém. O apóstolo Paulo, ele, né, foi um homem audacioso, cheio de Deus, que chegou num lugar, uma cultura diferente, que não era a dele, mas pregou o evangelho com convicção. E o que está faltando hoje em dia, deixa eu dizer, uma coisa que a mídia fala aí, que é o respeito, que é tudo bem, tem que ter respeito, mas nós cristãos, nós temos que pregar o que está na Bíblia. Se a Bíblia condena, é a Bíblia que está condenando, não é nós que estamos apontando o dedo. Nós não podemos... Nós devemos citar a Escritura. a Bíblia diz. A Bíblia diz. Ler, o que a gente não pode, e que muitas das vezes a gente peca e erra, é nós pensarmos que é assim, é nós dizer, não, é assim, não. Está escrito. Se está escrito na Bíblia, é válido. Agora, se não está, se é apenas as minhas palavras, não vai surgir efeito nenhum. Mas enquanto está na Bíblia, a gente não pode tirar, né, sobre a idolatria. Né? Sim? Sobre a idolatria. Então, que a gente venha aprender nesta noite aí, através dessa carta aqui maravilhosa, que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesta noite, através dessa lição. Amém. Amém. Vamos ler aí, eu quero que o irmão Fábio leia aí Atos 19, 27 e 29, que vai falar, né, desse confronto que o apóstolo Paulo teve com essas pessoas da igreja de Éfeso, né, da cidade de Éfeso, quando ele esteve ali pregando o evangelho. 19, 27 e 29. 27 e 29. Diz assim: não somente há o perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Até o 30? Não, até o 29. Até o 29? Então nós vimos aí, meus queridos irmãos, que causou um grande alvoroço, né? Porque Paulo chegou ali pregando. Então eles ficaram com medo de perder o que? Até a profissão deles. Qual era a profissão deles? Era construir ídolos, né? Eles faziam nichos, ídolos, né? Para vender. Então, com a pregação de Paulo, eles perderiam lucro ou tinham medo de perder até o templo, né, da deusa Diana, porque com a pregação de Paulo, então causou efeito, irmão. Causou efeito a pregação de Paulo, né? Tanto que eles tentaram expulsar ali os dois companheiros de Paulo ali, né? Porque causou efeito a pregação. E é assim, a pregação, quando ela é bíblica, quando ela é cristocêntrica, sempre causa efeito. Sempre tem efeito, né? Pode ser que não tenha efeito aonde você está vendo, né? Mas vai ter efeito onde talvez você não esteja vendo. É verdade. Aonde você não está observando. Então a pregação, quando ela é cristocêntrica, quando coloca Cristo no centro, ela sempre tem efeito. E essa era a pregação de Paulo, né? A pregação de Paulo, ele pregava Cristo e ela tinha efeito. E é tão interessante, irmão Edson, que a pregação de Paulo, ela tendo tanto efeito, ela sempre forjava o caráter da pessoa. Porque quando ele estava aqui pregando sobre... confrontava o erro, né? Confrontava o erro da pessoa. Então, e o ser humano, ele tem, assim, de natureza pecaminosa, que foi trazida desde Adão, de nunca reconhecer o erro. De sempre querer colocar o erro em alguém, mas nunca reconhecer o erro próprio, que se eu chegar e dizer, não, está errado,
está errado adorar esse Deus, ele nem lê a palavra, nem vai procurar a saber se é verdade ou não, mas pelo seu ego, né, de não querer reconhecer, né, ele faz. Mas aqui a gente veja que o Evangelho, a palavra de Deus, ela sempre vai surgir efeito com aqueles que abrem o coração para ela. Sempre vai haver. Sempre, como você disse, quem sabe a gente transmite essa palavra, a pessoa ela não reconhece na hora, né, modo orgulho, mas depois, quando ela estiver lá na sua casa, quem sabe quando ela estiver com a sua cabeça no travesseiro, aquilo não vai sair da mente dela. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele foi sempre, quando eu vejo os textos, né, das cartas que ele passa, e passou muitas viagens, aí eu vejo uma pessoa com uma convicção, né, uma pessoa que nunca voltou atrás em suas palavras e sempre foi convicto naquilo que Deus o chamou. Amém. E a igreja de Éfeso diz aqui que, diz assim, ó, o terceiro ponto da lição, vai dizer o seguinte: Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, né? Quando chegou a Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, qual batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Está registrado lá em Atos 19, 5 e 7. Quando Paulo chegou lá, né, ele encontrou 12 pessoas já convertidas a Cristo. Então não foi Paulo que pregou o evangelho lá primeiro. Sim, foi Priscila e Áquila, né? Tem aquela passagem que daí Apolo chegou lá pregando e só conhecia, né, não conhecia o batismo no Espírito Santo. Aí Paulo, Priscila e Áquila então, né, conduziram para que ele recebesse assim o batismo, né, no Espírito Santo. Então essa passagem aqui de Atos vai falar que existia 12 pessoas ali, discípulos de Cristo, que na realidade eles tinham sido batizados, irmão Fábio, no batismo de João. E qual era o batismo de João? Para arrependimento. Para arrependimento de pecados, né? Esse era o batismo de João, quando João Batista batizava. Aí Paulo, não é que Paulo rebatizou eles de novo, mas a Bíblia é bem clara que vai falar o seguinte, que Paulo batizou eles então em águas no nome do Senhor Jesus Cristo, né? É que eles tinham sido batizados só no batismo, né, de João, mas não em nome de Jesus. Alguém disse que, irmão Fábio, aqui entra uma doutrina, que eu até vou dar uma pincelada aqui. Alguém disse que não existe esse negócio de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque no livro de Atos sempre se usava, só 3 vezes parece que se usa os 3 nomes, né? Nas outras vezes usa ou em nome do Senhor, ou em nome de Jesus, ou em nome do Senhor Jesus, né? Mas quando o livro de Atos fala isso, a pessoa que está batizando, se você ler o contexto, ela está usando da autoridade do nome de Jesus. Então ela está dizendo assim, na autoridade do nome de Jesus eu te batizo, né? Não é que a igreja tem que batizar somente no nome de Jesus. Mas o que os discípulos estavam querendo dizer ali? É na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que uma passagem nunca combina com outra. Sim. Às vezes eles batizam no nome de Jesus, às vezes eles batizam no nome do Senhor Jesus, e às vezes eles batizam somente no nome do Senhor. Sejais batizados então no nome do Senhor, né? E assim por diante. Ou seja, é na autoridade do nome de Jesus, né? Mas a Bíblia é bem clara que o batismo tem que ser, o próprio Jesus falou, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, Paulo encontrou essas 12 pessoas ali. Então, a partir desse encontro que ele teve, ele regularizou a igreja em Éfeso, né? Ele deixou alguém ali tomando conta da igreja de Éfeso, para que ela fosse dessa igreja. É a mesma coisa um missionário chegar num determinado lugar e encontrar alguns irmãos ali, mas não tem igreja, tem crentes ali. Então ele regulariza uma igreja ali, né? Coloca a igreja, abre uma igreja, deixa uma pessoa ali responsável, né? Porque ele vai partir para outro lugar,
Então, deixa uma pessoa ali responsável para que a igreja vá avante. Foi isso que aconteceu. Havia pessoas ali salvas, pessoas crentes, mas não havia uma igreja. Não havia um lugar para eles cultuarem unidos, juntos, para participar da Santa Ceia, para estar fazendo também toda a comunhão, a liturgia também de um culto. Então, o apóstolo Paulo chegou ali para estar edificando ali, botando uma igreja ali, com todos os procedimentos, né, dentro da palavra do Senhor, de uma forma organizada. Amém. Então, Paulo organizou, né, a igreja ali em Éfeso. E aqui vai falar, irmão Fábio, que ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, né? Ele gostava de fazer isso. Aí, por que Paulo foi para a sinagoga, né? Porque Paulo era além de ser judeu, ele era cristão, convertido a Cristo. E o que um judeu fazia numa sinagoga? Ele lia a Torá, a lei, né? Ele orava ali. Então Paulo usou ele juntou as coisas boas ao agradável. Ele ia na sinagoga para pregar o evangelho. Sim. É a mesma coisa eu ser convidado para ir em uma outra igreja que de repente fale da Bíblia, mas com, digamos assim, com certas acrescentando alguma coisa, tirando alguma coisa da Bíblia, erros, né? Certos erros, eu ser convidado para pregar nessa igreja, eu vou lá. Claro. E prego. Por quê? Porque lá vai ter pessoas, e se eu tenho essa capacidade de pregar a Bíblia, onde tem muitas pessoas, eu posso ir lá, né? E Paulo, ele era inteligente, por isso que ele ia na sinagoga, né? E os judeus se reuniam na sinagoga quando? No sábado, né? Alguém diz que Paulo guardou o sábado porque ele ia na sinagoga no sábado. Não, porque ele era inteligente. Sim, porque usava de sabedoria. Usava de sabedoria, né? Ele ia na sinagoga no sábado porque os judeus se reuniam no sábado na sinagoga. Ele ia lá e pregava a Cristo. E a sinagoga também, ela era também usada também como escola, para as crianças. Isso. Então, era um lugar bem estratégico, né? Paulo sempre usava de estratégias para influenciar vidas. Sempre usou de estratégias para influenciar vidas. Então, hoje nós também devemos orar a Deus, pedir que Ele nos dê estratégia para influenciar vidas. Para influenciar a vida, para pregar o Evangelho, maneiras para pregar o Evangelho. Isso aqui, por exemplo, é uma maneira que Deus nos deu. Não tem culto, mas Deus deu a vários irmãos aí, né? Você abre a internet, aí os irmãos fazendo live, louvando ao Senhor, pregando a palavra de Deus, fazendo reuniões, né? Anunciando a Cristo. Então é uma maneira. Não tem culto, mas Deus nos deu uma estratégia para fazer. Sim. Vamos usar as redes sociais, né? E assim por diante. Então Paulo, ele pregou 3 meses na sinagoga, está lá em Atos 19:8, nós não vamos ler para não tomar tempo. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de um tirano, está lá em Atos 19:9, em Éfeso. Ou seja, ele foi para a sinagoga, os judeus rejeitaram, né? Por causa aquela questão, tradição, aquela questão religiosa, não deixou entrar no coração devido a um costume, Isso. Aí Paulo alugou um salão desse tal de tirano lá e... O interessante, só para a gente frisar, né, irmão Edson, é que Paulo, ele não desistiu fácil. Não desistia. Né? Ele não desistiu fácil, ele ficou ainda 3 meses, apesar de os judeus resistindo, mas ele ficou perseverando. Então, né, isso aí a gente já aprende. Muitas vezes nós vamos ali, fizemos um culto no ar livre ali, fomos apedrejados e já não vamos mais, não vamos mais lá porque, né, vai dar problema. Ou algum projeto que nós estamos colocando em prática e vai 1 mês, não deu certo, vai 2 meses, não deu certo. Ou num culto doméstico, ou numa evangelização. Vai 3 e não deu certo, só que a gente tem que persistir, né? Claro que a gente não vai ficar o ano inteiro num projeto que não deu certo, mas, né, aprender aqui que apesar de tudo isso, Paulo insistia, né?
Paulo Você já insistia. pensou se quando começaram as primeiras igrejas com poucos crentes, né? As pessoas que começavam as igrejas com 4, 5 crentes desistissem? Não estaria hoje aqui. Morreria a igreja, mas eles não desistiram, né? Não. E tinha ali 3, 4 crentes que perseveraram toda semana fazendo culto e orações, e Deus ia acrescentando. O que eu acho lindo, irmão Fábio, é que no livro de Atos diz assim, ó, que eles oravam unânimes na comunhão, no partir do pão, e Deus acrescentava Muito mais. à igreja as almas. Sim. Era Deus que acrescentava. Eles só faziam a parte dele, Deus trazia. Mas aí tem alguns segredos, né, irmão? Oração, comunhão. Comunhão. E no mesmo propósito. Né? Eles tinham um alvo. E o alvo da igreja era agregar mais pessoas para levar para o céu. Salvação de alma. Era isso, era agregar isso. Então, né, cada um, eu sempre falo que a igreja, né, nós cristãos, somos como uma engrenagem. Cada um tem uma função que faz alguma coisa. Então, ninguém é menos e ninguém é mais do que ninguém. Verdade. O pastor não é mais do que um membro de banco que nunca, quem sabe, teve uma oportunidade de subir no púlpito para pregar, mas quem sabe aquele membro lá que a gente não veja, ele está lá no serviço, pregando por ele, evangelizando, dando um bom testemunho, falando do amor de Jesus, né? Então, isso que é o crescimento, né? É o crescimento da igreja. E sobre que você falou aqui, a gente veja aí que tem países que ainda nossos irmãos em Cristo, que a mídia não mostra, que é a igreja perseguida. Nós estamos aqui hoje, tendo essa liberdade ainda de nós estar fazendo essa live, mas se você abrir aí em qualquer site, se você colocar ali sobre informações dos cristãos que estão lá na China, vocês vão ver que eles têm que ir para o mato, eles têm que ficar em cavernas, se esconder para buscar a Deus. E nós temos um país aí, né, um país democrático, um país livre para pregar, né, o Evangelho e para falar do amor dele. Então, amém. Glória a Deus. Bênção de Deus, irmão Fábio. Bênção de Deus. Aqui na lição, irmão Fábio, diz o seguinte, que Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Está registrado lá em Atos 19, 12. Não é que era uma regra, né? Nós não podemos colocar isso como regra, digamos assim, mas... Como doutrina, né? Como doutrina. Não podemos... Mas era uma carência da época. Paulo não podia ir. Aí ele dizia, leva o meu lenço lá e ele vai ser curado, né? A Bíblia vai dizer, outra passagem, que agora não me lembro, que os doentes eram colocados para que a sombra de Pedro passasse para que alguns fossem curados. Então não se tornou uma regra, mas foi no momento. Deus usou aquela estratégia, aquele momento, né, para aquela pessoa, aqueles objetos, para que acontecesse a propagação do Evangelho. E hoje não é diferente, irmão Fábio. Hoje Deus pode usar acontece, maneiras. Né, o que na verdade a gente tem que sempre olhar na palavra de Deus, quando sai, né, da palavra de Deus, é que não pode se tornar uma regra, como assim ser uma coisa de costume, não. Sim. Porque eu vou passar o lenço todo dia e todo dia milhares e milhares de pessoas vão ser curadas através daquele lenço, porque o objetivo maior da cura, do milagre, da libertação, de milagres e maravilhas que aconteciam, era sempre a favor da salvação. Porque assim, o que vale uma pessoa ser curada, vamos supor, sair de uma cadeira de roda e ela não entregar sua vida para Cristo, não ter a salvação em Cristo Jesus? Não adianta. Jesus, ele sempre dizia, perdoados estão os teus pecados, porque o que valia mais para Jesus era a alma, porque esse corpo perece. E tem muitas pessoas hoje em dia, irmãos, que Deus deu o dom, Deus deu a unção, Deus deu a graça, como deu para o apóstolo Paulo, como deu para Pedro, para os apóstolos, como deu para nós, só que eles usam isso para extorquir, para fazer coisas errôneas, e por causa da fama
tem muitas pessoas que se deixam levar, muitas das vezes, por meras emoções, por um misticismo, e já trouxeram de outras, né, religiões, e quando vieram, praticavam algum tipo de misticismo lá, e isso já vem no seu coração, e quando elas chegam e vejam que tem uma coisa dessa, elas acreditam. Ao ponto, que chama atenção. Isso que chama atenção, né? Elas acreditam, mas a gente tem que ver que o alvo maior, né, que o apóstolo Paulo aqui, quando ele realizava, né, quando o Senhor Jesus, através dos lenços, através de imposições de mão que o apóstolo Paulo ele passou, é que o maior objetivo era almas, era chamar a atenção do povo para aceitar Cristo Jesus. É verdade. E hoje, na verdade, é uma inversão de valores, vamos dizer assim. Hoje, as pessoas que estão sendo usadas por Deus que querem ser o autor principal, querem receber, né, a bonança, não é mais querem receber. Cristocêntrico, é egocêntrico, né? É homocêntrico, né? Homocêntrico. Então é isso aí. Então o apóstolo Paulo, em nenhuma vez, é sempre no perfil, né, sempre na biografia que a gente vai ver ele como servo de Deus, ele nunca vai se gloriar. Teria motivo para tal. Né? Um homem que chegou ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis, um homem que teve uma trajetória como nenhum outro, né, abaixo de Jesus, assim, no Novo Testamento, poderia se gloriar. Poderia questionar, irmão Edson. Poderia questionar os discípulos no começo que rejeitaram, poderia debater com eles, poderia falar tantas coisas, mas não. Ele deixou o quê? Ele deixou exemplo para nós, igreja do dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Continuando a lição aqui, irmão Fábio, muito bom essa colocação do irmão Fábio aí, presbítero irmão Fábio. A igreja, segundo a lição aqui, grandes líderes passaram pela igreja de Éfeso, né? Apolo ministrou ali, que foi instruído por Priscila e Áquila, né? Apolo era eloquente, né? Eloquente em palavras. Em palavras, né? Palavras. Então você vê que a igreja, né, tem gente que fala, eu sou de apóstolo, eu sou de Paulo, eles fizeram aquela, como tem hoje em dia, eu sou daquele pregador pentecostal, eu sou daquele que ensina mais, mas a igreja é uma engrenagem. Né? Em dia, cada um tem a sua parte. Cada um tem a sua vocação, o seu chamado. Tem dia, né, que o povo precisa escutar uma palavra de avivamento, de fogo mesmo. Mas tem dia que Deus ele trata com a igreja através do ensinamento, porque a pessoa tem que aprender a palavra, tem que gravar na mente, porque senão depois sai dali para fora, não sabe de nada, vem um vento, vem uma tempestade, e daí a casa foi edificada onde? Foi edificada sobre areia, né? Então tem que andar junto, né? Conhecimento, a graça, a eloquência, o fogo, também... Tem que ser temperado. Tem que ser temperado, né? Tem que receber a palavra e depois, né, sair no Pentecoste ali, mas tem que ser moderado os dois, né? Amém. Então que os líderes aí da igreja foi, né, Apolo, foi Timóteo, e segundo o bispo Irineu, né, do primeiro século, diz que o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Diz a história que João, no final da sua vida, né, depois dele ser tirado da ilha de Patmos, ele morreu em Éfeso. A história de João, que foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Depois, após ele ter recebido a revelação do livro do Apocalipse, na ilha de Patmos, a história vai dizer que ele voltou para Éfeso e morreu ali, né? Morreu em Éfeso. Então, a saudação da epístola nós já falamos, né? Paulo, ele se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo e aos santos fiéis em Cristo Jesus. Paulo sempre usava também essa frase, né? Aos santos que estão na igreja da Galácia, aos santos que estão em Colossos e assim por diante. De uma maneira ou outra ele usava essa expressão, né? Sim. Ou seja, alguém disse que ele usou essa expressão aqui na igreja de Éfeso devido à idolatria. Aos santos, né? Santos é separados, é uma palavra que ela é presente, né? Separado, constantemente separados, né? Então Paulo usou essa expressão aos santos, né? Da igreja de Éfeso, né? E Deus os chamou, ou seja, os separados, aquele que Deus separou para si.
né? Então, ele sempre tinha essa maneira de tratar aos irmãos a carta que eles escreviam. E fiéis, né? Além de santos, ele ainda colocou fiéis, né? Isso é aqueles que foram separados, consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus, né? Paulo cumprimenta com a palavra graça e paz, né? Ele usou dois termos aqui, irmão Fábio. A graça, que é uma saudação de Cristo, né? Que a Bíblia vai dizer que a graça veio através de Cristo Jesus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Cristo. Mas ele usou duas saudações aqui devido ao... Quem sabe, quando ele escreveu essa carta aqui, a mistura de judeus e gentios, né? Sim. Então ele saudou aos dois povos, graça e paz. Paz era a saudação dos judeus, né? E graça, a saudação dos cristãos, né? Então, graça e paz, ou seja, está cumprimentando os judeus, mas também está saudando aos crentes da igreja, para ninguém ficar bravo, né? Sim. Quando chegar na igreja aí, saudar só os irmãos de uma igreja e não saudar das outras, de repente vai ficar bravo. Então, vou saudar os irmãos ali para ninguém ficar bravo. Tem que ser iguais. Iguais, tratou todo mundo igual. Então essa era a saudação de Paulo, né? E aí vai falar o seguinte, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, né? Mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus, né? Que está lá em Efésios 2, 1 e 10, né? Que diz que não foi por meio da fé, de obras e tal, né? Então Paulo ele tinha essa preocupação, né? De como nas outras cartas os irmãos haviam vindo de outras seitas, né? Se convertido ao cristianismo, e como na carta aos Hebreus ali, que os irmãos haviam se convertido ao cristianismo, mas não sabia mais de si, queria voltar para a lei, né? Aí foi escrita a carta aos Hebreus para que eles comparar ali, né, ao antigo tabernáculo com Cristo, né? Então Paulo ele tinha essa preocupação, né? Que os irmãos ali tinham sido marcados por crentes que estavam, né? Que vinham de uma vida mundana, de uma religião, de idolatria, de vícios, né? Então ele tinha que mostrar para esses crentes que Deus era soberano acima de todas as coisas, né? Então, sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então Paulo ele tinha essa preocupação. Ele viu o problema na igreja e ele tratava do problema, né? Do problema na igreja, como na igreja de Coríntios, né? Como na igreja de Colossenses, que eles estavam até cultuando a anjos já ali. Por isso, né, irmão Edson, que é fundamental ter uma igreja, ter um líder, Sim. ter um representante para poder estar realizando esse tipo de atividade. Quando o Paulo chegou ali, não tinha uma instrução, não tinha, né, essa preocupação. Então, quando se coloca uma igreja e ele, como um homem instruído, ele deixou ali, trouxe as orientações, então deixou uma igreja ali, né, uma igreja saudável para seguir, né, para seguir avante na obra do Senhor. Só que se nós olharmos para o livro de Apocalipse, né, no ano 96, 30 anos, digamos assim, que Paulo escreveu essa carta, a igreja já não estava mais muito firme, porque nós vemos ali 4, se eu não me engano, 3 ou 4 repreensões de Jesus à igreja de Éfeso, né? Capítulo 2, da igreja de Éfeso. Diz assim, ó: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são,
e tu os achastes mentirosos. Então era uma igreja que através... E já tinha problema nessa época de João. Tinha, né? E só que eles eram até vigilantes. Sim. Sobre para ver quem era e quem não era, né? Eles conheciam. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. E quem foi que mostrou o primeiro amor? Paulo. Ou seja, já não estavam mais no primeiro amor de quando Paulo escreveu a carta para eles. Sim. Eles já haviam perdido, né? A tal ponto que o Senhor Jesus repreende eles aí, né? Traz uma exortação, digamos assim, para eles aí. Né? Diz a história, irmão Fábio, que a Éfeso ela foi destruída, né? Hoje só se vê algumas colunas de pé lá, né? E ali onde era o porto, onde existia o porto, hoje foi tomado de lama, não tem mais nada. Ela foi destruída no ano 275 por aí depois de Cristo. Ela foi totalmente destruída. Então, quando João escreveu essa carta, a igreja já estava com alguns problemas, digamos assim, a tal ponto que o Senhor Jesus repreendeu ela, né? Repreendeu ela por algum motivo ali. Mas vamos em frente, irmão Fábio, aqui na lição aqui, para nós terminarmos. A mensagem, eu vou só ler aqui a mensagem. Qual era a mensagem, né? De Paulo aqui. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo é o cabeça. Esse era a primeira mensagem que Paulo enfatizava e queria mostrar para os Efésios, que Jesus Cristo era o cabeça. Sim. Né? E a igreja era o corpo. Era o corpo. Então, quando nós lemos o livro de Efésios, nós devemos ter essas duas mensagens na mente. Que ele quis mostrar que Jesus era o cabeça da igreja e a igreja era o corpo. Né? Mais à frente ali ele vai falar de eleição, de predestinação. Por isso que muitas vezes nós nos confundimos e até entramos em questões mas nós devemos ter em mente toda a carta de Paulo ali para ver o que realmente ele queria tratar a respeito dessa carta. E só para terminar, irmão Fábio, aqui que nós já passamos do horário, vamos ler aqui. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo, ou seja, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, né? Esse é um dos principais, né? A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. A carta dos Efésios também vai falar do penhor. O que é um penhor, né? O que é penhor? Nós vamos tratar mais à frente em outra lição. E a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Ou seja, a Bíblia vai dizer que através da cruz todos foram atraídos. Através da cruz, né? Todos. Então, aqueles que querem aceitar a Cristo como Salvador. E, em quarto lugar, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Do mistério de Deus pela vontade e por obra do Espírito Santo. E um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão do Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática na vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, nessa carta aqui, em resumo, ela apresenta a doutrina de fé e prática na vida cristã, ou seja, tudo o que Deus fez e de tudo que Deus espera que a igreja faça. Né? Por isso que é bom nós estudarmos. Muitas vezes nós lemos e vemos muitas pregações da carta aos Efésios, capítulo 6. Sim. Que fala ali da armadura de Deus e tal, né? Até eu já preguei a respeito disso também. Mas é uma carta que ela trata de doutrinas gloriosas, fundamentais, né, para a igreja. Então é isso aí, meus irmãos. No decorrer da semana a gente estará aí fazendo mais uma lição, se Deus quiser. E quero pedir para que os irmãos nos ajudem aí, né? Sim. A fazer aí a lição, né, da escola bíblica. Isso. Que vai tratar da lição da carta aos Efésios. E os irmãos estão livres para nos ajudar aí.
Podemos deixar para a semana que vem, se der certo, na terça-feira. Acho que se der tudo certo terça-feira, né? Por folga também, a gente pode estar voltando aqui Sim, se der certo, então terça-feira terça-feira estaremos semana aqui que vem. fazendo a segunda lição, Isso. a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém. Vai ser uma bênção do Senhor e a gente com certeza vai ser edificado, né? Através dessa palavra, né, desse ensino da palavra, nós aprendemos já bastante aqui nesta noite. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, a sua casa vai ser edificada e você vai aprender através desse homem de Deus que escreveu a carta aos Efésios, através do apóstolo Paulo, e através dessa carta nós também vamos aprender. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela fez efeito, né? Ela fez efeito há mais de 2000 anos atrás e ela ainda faz efeito no dia de hoje. É por isso que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos então estar agradecendo, né? Queremos agradecer os irmãos que tiveram nos escutando nesta noite, nesta live. E convidemos aí para você participar aí das programações da Igreja Assembleia de Deus aqui do bairro Barbieri. Quinta-feira, amanhã à noite, nós temos um grande culto novamente aqui pela live, a qual estará o presbítero irmão Marcinho, juntamente com toda uma equipe aqui fazendo um culto aqui de adoração a Deus, e você pode colocar o seu nome em oração. Você também pode testemunhar já algo que Deus fez na sua vida através dessas lives aqui, tá bom? E no sábado, a partir das 19h30, também temos um culto do ensinamento da palavra do Senhor, e no domingo um grande culto familiar aqui pela live, tá? Deus abençoe. Também quero convidar os irmãos, aos amigos que estão me escutando, que nós estamos também com o projeto aí da rádio Semeando a Palavra do Senhor. A Rádio Web Semeando a Palavra. Nós estamos com uma programação na segunda, na quarta e na sexta, das 13h30 às 14h30. Nós estamos com uma programação ali, Raízes, que trazem hinos que tocaram, né, que marcaram épocas, hinos que nós escutávamos ali, né, no ano de 1990 até o ano 2000. Estou colocando hinos ali de duplas, Tony Tito, Canarinhos de Cristo, Semeadores, o Júnior e outros cantores da época, Reis Ravel, Irmãos Vianas, outros cantores da época que marcaram, né, marcaram ali esse tempo, e muitas pessoas já têm se edificado através desses hinos. Então é uma programação assim voltada, né, para os irmãos aí que passaram por esse tempo e que tem saudade, né, de ouvir aqueles hinos lá. Então a gente está fazendo essa programação segunda, quarta e sexta, das 13h30 às 14h30. Nós sempre vamos estar colocando o link juntamente aqui na página do Facebook da Igreja Assembleia de Deus, e você é só apertar naquele link ali, vai ser direcionado a uma nova página, e você vai apertar ali o play, ali você vai escutar a nossa programação, vai poder fazer seu oferecimento para um irmão, para uma irmã, e vai também poder também colocar ali o seu pedido de oração, e nós estaremos orando. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Da minha parte, eu quero agradecer o diácono irmão Edson de Godoy, né, nosso professor aqui, que nos fez esse convite. Para nós é motivo de honra de estar aqui ao lado dele. E assim, se Deus quiser, então terça-feira que vem nós estaremos aqui de volta. Mas eu quero agradecer a todos vocês que escutaram nesta noite. Amém. Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração então. Maravilhoso Deus, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, que o Senhor, Pai, venha estar cada dia mais nos abençoando, dando-nos graça, entendimento, compreensão, e que essa palavra venha ficar guardada dentro do nosso coração, Deus. Que o Senhor, Pai, venha abençoar as famílias, venha guardar as famílias que nos escutaram, e venha, Senhor, proteger, Pai, a nós, Senhor, e todos aqueles, Pai, que estão passando por essas necessidades, Pai. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Todos ficam na paz aí. Que Deus possa abençoar a cada um. Glória a Deus. Aleluia.